Paz do Senhor Jesus, irmãos, vamos dar uma continuidade no estudo aqui hoje, né? Sobre os princípios elementares que a gente está fazendo, por isso eu estou usando essa lousa ainda, né? Deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso. Tem uma situação bem importante que eu quero falar sobre isso para vocês, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos encher com Tua presença, pois nós precisamos do Senhor, Pai, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. E o nosso desejo é Te conhecer cada vez mais, Senhor, porque nós queremos entender a preciosidade e a grandiosidade das coisas que o Senhor está fazendo para conosco, Senhor. Nós não queremos deixar passar desapercebido, Senhor. Pai, a nossa oração é em verdade, Pai. Nós suplicamos, nós carecemos do Senhor, Pai. Por isso, vem, Pai, nos ensina, nos ajuda a entendermos os seus mistérios, Pai, a grandiosidade da obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Essa é a minha oração para comigo e para com meus irmãos, Senhor, para que o Senhor, Espírito Santo, possa abrir o nosso entendimento e nos guiar em toda a verdade. Assim que nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, então aqui, do reino das trevas, nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Não é isso que a gente viu nas aulas passadas? Por isso eu sugiro que quem não está entendendo, que quem chega agora nesse vídeo, volte o vídeo atrás para entender a conexão que vai sair daqui sobre essas questões. Na verdade, não retrasado, é uma sequência de vídeos que eu estou postando que fazem parte dos princípios elementares. A gente falou na aula passada sobre aqui, sobre esse transportar do Senhor que parece que é automático aqui, de nós, do reino das trevas para o reino da luz, mas eu fiz uma analogia figurada sobre a saída do povo do Egito, do cativeiro do Egito, para a terra prometida, né? O êxodo, né? Isso é muito importante a gente entender. Até tá lá em Coríntios. Bem, qual? Deixa eu ver se eu pego aqui para mim pautar isso daqui. 1 Coríntios 9 ou 10, já vejo rapidinho aqui, para a gente possa estar percebendo isso. Aqui no capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, vai falar assim, ó, no 3, por exemplo. E todos, ora, irmãos, no 1, 10, 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis. Olha, o que Paulo está falando aqui? Ele não quer que a gente seja ignorante sobre essa questão. Ignora o quê? Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E olha os 6. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então essas coisas foram feitas como figura para nós, como sombra de uma realidade. O que eles passaram lá é sombra de uma realidade que nós estamos passando agora, quando Deus tem nos guiado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo para a terra prometida. Ele é o caminho, a verdade é a vida, não é? Então, e lá na lei, nos profetas, já estava lá o rudimento dessas situações aqui. Né? Então, por isso que é importante a gente entender. Não se pode descartar o Antigo Testamento. Tem muita gente hoje em dia que está falando que o Antigo Testamento não importa mais. Agora nós estamos no Novo Testamento. Já foi abolido tudo aquilo lá, mas não conhece os contextos para que fale tudo isso. E nós precisamos do Antigo Testamento, da lei, salmos e profetas, para que a gente possa embasar o que nós falamos no Novo Testamento. Como eu disse nas aulas passadas, nada do que foi escrito sem estar já colocado pelo Senhor nos profetas. Eu não farei nada sem ter revelado aos meus servos os profetas. Então,
Agora, quando Deus nos coloca, nos tira daqui do mundo, desse sistema mundano, o qual não era a intenção de Deus que nós tivesse, e nos coloca, né, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, novamente, nos traz ao plano da criação novamente, nos fazendo assentar em regiões celestiais com Cristo Jesus. Então aqui vai começar uma nova etapa para nós, como eu li lá em Pedro, na aula passada, como meninos recém-nascidos, nós nascemos de novo. E como nós nascemos de novo, importa a gente buscar o puro leite racional, para que por meio dele a gente vá crescendo. Então, só que o que acontece? Há princípios aqui que são princípios do mundo, princípios rudimentos do mundo, mas aqui também há princípios que são princípios de Deus e rudimentos de Deus. Muitas das vezes nós saímos daqui e queremos levar princípios do mundo para o reino de Deus e não vai dar certo. Deus não se agrada e não vai contabilizar. Pelo contrário, vai dar problema para nós, né? E então nós temos que vivenciar aqui os princípios do reino de Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso. Mas por que Deus ele quer fazer que a gente tenha princípios, mandamentos e regras aqui? Por que os princípios? Para quê? Qual a finalidade dos princípios? Então, guarda isso. Os princípios são para estabelecer o indivíduo, né? Para quê? Como assim estabelecer o indivíduo? Porque não tem eu estar aqui nessa nova vida, eu falava assim, vamos pegar esse exemplo assim, eu sou crente, né? Eu tô na igreja, sou crente, tô caminhando agora segundo a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, mas isso só de boca para fora, né? Não vai ornar com a minha vida. Então eu vou ter que organizar a minha vida segundo os princípios da palavra de Deus. Não adianta eu chegar em casa e falar, ó, eu sou de Deus, eu sou isso e aquilo e tal, eu sou de Cristo, sou da igreja e tal, mas eu bato na minha esposa, eu me embriago, caio pro chão, eu logro todo mundo, eu tenho uma vida que não é condizível com a palavra do Senhor. Eu não vivo em amor, eu não quero perdoar, eu não tô nem aí com os outros, só penso em mim, eu não tô inserido no corpo, né? Eu tomo a ceia sem discernir o corpo, no individualismo, sério, né? E é dessas maneiras que Deus fala. Então, para que os princípios? Para estabelecer o indivíduo. Quando eu vivo os princípios, eu sou estabelecido no reino. Então, os princípios estabelecem o indivíduo no reino. Mas para que Deus quer estabelecer o indivíduo no reino? Para que Deus estabeleça o próprio reino. Por exemplo, eu bebo, uso droga, faço tudo errado, né? Eu tenho uma vida segundo os padrões do mundo. Mas daí eu começo a viver os princípios, não é? Então, quando eu começo a viver os princípios, o reino se faz em mim. E eu estou estabelecido no reino, o reino já está em mim. Mas para que estabelecer eu no reino? Por meio dos princípios. Porque Deus vai estabelecer o próprio reino. Aí eu, vivendo os princípios, venho para minha casa e começo a ter um comportamento diferente. A minha esposa, meus filhos, meus vizinhos vão vendo esse meu comportamento e a minha casa passa a ser um céu na terra. Por quê? Porque eu estou vivendo realmente os princípios que da palavra de Deus. Claro que isso não é fácil. Por isso, na aula passada, quando eu falei que Moisés conduziu o povo até o Monte Sinai, onde teve uma aliança com o povo, Deus teve uma aliança com o povo por meio da lei. A lei veio, só que a lei não parou no coração do povo. A lei foi parar em tábuas de pedras. Mas Cristo, que é o verdadeiro Moisés, que é o verdadeiro libertador, ele nos conduz até o monte também, mas não é o Monte Sinai, é o Monte Sião. E no Monte Sião, a lei não vai parar em tábuas de pedra, ela vai parar no meu coração por intermédio do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. Acredito que nas próximas aulas eu entro isso para pontuar isso na palavra. Lá em 2 Coríntios a gente vê isso.
Quer ver? Deixa eu pegar já rapidinho aqui, para que a gente não fique pontas soltas, né? É importante a gente entender isso aqui. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo, né? Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler do 20 em diante. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O penhor do Espírito em nossos corações. O Espírito Santo é um penhor que está nos nossos corações. E o Espírito Santo está fazendo uma obra em nossos corações. A nova aliança, ela fala do quê? A nova aliança, ela fala de eu escreverei nos seus corações, na sua mente, a minha lei. Vamos aqui, tá lá em Jeremias, Ezequiel, tem aqui em Hebreus, tem. Vamos pegar aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 8, fala assim, ó, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aquele concerto que a gente falou do Monte Sinai. Não é conforme aquele concerto que a lei foi parar em tábuas de pedra. Tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, o nosso libertador, Cristo, agora ele está escrevendo em nossos corações as leis do Senhor, as leis de amor, os princípios, né? Os princípios de Deus. Por isso, eu queria pegar aqui algumas palavras aqui na Bíblia para corroborar isso que eu estou falando. Entenda, quando a gente vem aqui para um novo, agora na nova vida, aqui a gente nasceu de novo e nós temos uma vida para caminhar com Deus. Nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as boas obras, assim como diz lá em Efésios, não é? Então vamos lá. Aqui deixa eu pegar aqui a minha papeleta. Efésios 4:17, eu mexi na minha Bíblia aqui bastante, né? Efésios 4:17 vai nos dar algumas direções em relação a isso. Não, claro que não só em Efésios, nós vamos ler alguns versículos para corroborar isso, para fortalecer isso no nosso entendimento, para que a lei do Senhor saia daqui e venha para cá, por meio do Espírito. 4:17 diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. O que ele está falando? E digo isso, que agora não andeis mais com as outras pessoas, as outras gentes, os estrangeiros, na vaidade do seu sentido. Andam segundo o querer da sua alma, segundo o querer da sua carne. Agora não, agora vamos andar diferente, né? No 18 ele fala assim, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então, as pessoas que estão ainda sem conhecer a verdade do Senhor, elas estão enlaçadas por esse nível de comportamento, que não é um comportamento pautado nos princípios de Deus, né? O comportamento que a gente tem é um comportamento pautado em nossos sentidos, em nossos sentimentos, em nossa carne, conforme a gente quer, mas não conforme o Criador dos céus e da terra quer, né? E essa transpassagem que o Senhor faz de nós para o reino da luz, Ele quer que a gente e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais segundo andam também os outros gentios. Então a gente tem que mudar o comportamento.
É muito forte isso, é muito sério isso. Nós temos que orarmos e clamarmos ao Senhor para que nos conceda isso. Se lembra, na aula passada, no vídeo passado, num shorts que eu fiz, shorts, eu eu falei lá sobre Enos, quando nasceu Enos, ali se começou a invocar o nome do Senhor. E Enos, eu trouxe ali a definição que eu sou humano, sou mortal, o significado do nome Enos. E quando a gente percebe que a gente é mortal, é fraco e falho, e a gente vai andar desagradando a Deus, desagradando os nossos, desagradando a nós mesmos, a gente começa a clamar: Deus, Deus, vem na minha vida e me ajuda a caminhar como o Senhor deseja que eu caminhe. Com esse amor, com essa intimidade com Deus, e Ele nos concede. Tiago fala: se você tem falta de sabedoria, peça. Peça e Deus vai te conceder, mas não peça com dobre pensamento. Ah, será que vai conceder? Será que não vai conceder? Não, se não agora você está nesse lugar, porque você crê no Senhor Jesus Cristo. É uma vida com Deus agora. Uma vida ativou o teu espírito novamente, você tem conexão com Deus, né? Vamos pegar mais um versículo, o próprio Efésios 5:8, vamos ver? 5:8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então o que ele está falando? No outro tempo nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, aqui em Efésios, ele nos fala. Eu não sei se Jesus é Senhor na tua vida, sabe? Nós não temos muita noção do senhorio. O mais próximo que a gente tem sobre isso é patrão e empregado. A relação entre patrão e empregado, né? O patrão, ele manda a gente fazer alguma coisa, ele vem trazendo: olha, eu quero que você faça isso, né? Não é uma sugestão. Não dá pra gente falar assim: eu não vou fazer isso, eu quero fazer dessa maneira. Não, a gente vai fazer conforme o Senhor quer, conforme o patrão quer, porque é Ele que manda, né? E o senhorio, o Senhor Jesus, nós chamamos o Senhor Jesus. Por que Senhor Jesus? Porque Ele está trazendo uma direção. Se nós não ouvirmos essa direção, é grave. É grave isso para nós. Então, nossa oração tem que: Senhor, me ajuda, me auxilia a caminhar no que o Senhor quer. Não é? Espírito Santo, me ensina, me dá humildade, quebra a minha dura cerviz. Eu não sou servo, é difícil para mim servir a Deus como Ele quer que eu sirva. Eu quero fazer do meu jeito, é muito mais forte do que se imagina isso. Quando a gente começar a se aprofundar, você vai ver. Porque quando a gente sai daqui desse sistema, onde tem pecados hediondos, coisas hediondas, a gente vai para cá, muitas coisas que pareciam inofensivas começam a ser coisas hediondas para nós, sabe? Muitas das coisas que você faz agora, que eu faço agora, daqui conforme o meu crescimento com o Senhor, vai começar a aparecer: nossa, mas eu fazia isso e eu nem sabia que estava desagradando ao Senhor, sabe? Um exemplo assim é usar lá no Antigo Testamento, a arca do Senhor foi cair, ele foi com boa vontade segurar a arca e foi fulminado. Mas ele tinha boa vontade, ele estava fazendo tudo para cuidar de Deus, da presença de Deus, das coisas de Deus, e ele foi fulminado. Por quê? Ele não fez algo grave assim aos nossos olhos, mas para Deus foi grave. Sabe? Então, é dessas coisas que falam. Então, porque no outro tempo eram trevas. Será que no outro tempo vocês eram trevas? Você ainda é. Por isso que nós estamos fazendo isso aqui. Ó. Nós estamos crescendo, nós estamos nos alimentando de Deus. A trevas, vamos pegar trevas. Trevas, o que é? Escuridão.
Não é isso? É o escuro, tá? Vamos chegar. Cheguei aqui em casa no escuro. Eu tô meio, tá meio sem luz aqui, né? Porque eu só tô com a luz do sol lá de fora. Então, não sei como é que tá ficando o vídeo, mas creio que vai dar para os irmãos perceberem. Mas se tá tudo escuro, que anoiteceu e não tem nenhuma luz aqui, eu tô bem no meio de uma selva. A escuridão ela fica tão difícil que a gente não vê nada. A gente não vê nada, tá ali, é trevas. Mas como que eu faço para as trevas ir embora, para aquela escuridão ir embora? Tem uma chavinha, né, que é aquele disjuntor de luz, a gente que apertou ali, puf, automaticamente aquela quantidade imensa de trevas que estava tomando conta do ambiente foi embora num piscar de olhos, puf, porque acendeu a luz. As trevas são a ausência da luz. As trevas são a ausência de nós não conhecermos a luz, que foi na primeira aula. Lâmpada para os nossos pés, luz para o meu caminho, ou vice-versa. Você entendeu, né? É luz para a nossa vida, isso aqui. E na tua luz veremos a luz, Salmo 36:9. Irmãos, então, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. É forte isso, porque eu vou aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente pega os moedas de Deus, os tempos determinados de Deus, as festas, a gente vai ver que tem a festa da Páscoa, asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. São 7 festas que tem na aliança, na antiga aliança, no Velho Testamento. E elas são sombras de coisas futuras. Por exemplo, a Páscoa, a gente sabe que é a nossa retirada do Egito. O Cordeiro morreu para que a gente possa sair do Egito. O Senhor morreu por nós, para nos trazer essa liberdade, não é isso? Já aconteceu. Quando que aconteceu a Páscoa verdadeira? Quando o Senhor foi pendurado no madeiro para nos trazer a libertação. O asmos, a segunda festa, já aconteceu? Já aconteceu. O Senhor tirou o pecado do mundo e nos trouxe essa oportunidade de ter uma vida sem pecado. Ah, mas eu tenho pecado ainda, Pastor Jorge. Eu ainda faço isso e aquilo errado. Mas calma. Esse é um processo que está acontecendo também. O Senhor já tirou. Por isso que tem os asmos e o pão sem fermento. Né? Mas daí, quando você vai pegar ali no Pentecostes, quando eles tinham que colher as primícias e trazer 2 pães, só que 2 pães com fermento no tabernáculo para o sacerdote ali. Por que e os 2 pães ungidos? E com fermento. Por que fermento? Porque ainda há pecado, né, que paulatinamente vai sendo tirado. Quando nós tivermos corpo incorruptível, aí sim vai estar eliminado tudo. Mas é mais profundo isso. Mais tarde a gente vai entrar nesses assuntos. Mas por que eu puxei as festas? Para você perceber. Então, aconteceu a minha libertação do Egito à Páscoa e aconteceu os asmos. Os asmos, como eu li se não me engano, na aula passada, no vídeo passado, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, 6, ele vai falar assim: façamos os asmos em sinceridade e verdade. Não dá margem para nada na tua vida agora. Você tem que caminhar nisso já. Não dá para você estar aqui caminhando ainda de maneira errada, como os que andam nas trevas, não é? Vamos pegar mais um versículo para não deixar tão longo esse vídeo. Né? Colossenses 1, 9 e 10. Colossenses ele fala da transposição, que Deus nos tirou do império das trevas para o reino da luz. Ele fala lá, né, no versículo 13. No versículo 12, 1:12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só que aqui agora andai dignamente, né, que a gente leu em Efésios 4:17, a gente leu em Efésios 5:8 lá, que antigamente erais trevas, mas agora sois luz, andai como filhos da luz. Qual que está sendo a nossa caminhada? E detalhe, a luz ela aponta, mostra os defeitos.
nosso. Para quê? Para que nós possamos corrigir. Cada vez que ela mostra, a gente vai corrigindo. O Senhor não vai mostrar tudo de uma vez. Isaías, ele se aproximou de Deus. Isaías 6. Ai de mim, quando ele se aproxima de Deus, o que ele vê? Ai de mim, que sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que que ele viu isso? Porque ele se aproximou do Senhor, e o Senhor é luz. Pedro, nos evangelhos, quando ele tem uma visão do Senhor vindo, ele se joga no chão, ajoelhado, e fala: Senhor, afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Então, sempre quando a gente se aproxima do Senhor, o que aparece em nós é a maneira errada de caminhar. Por que maneira errada? Por que o Senhor coloca princípios, coloca regras, coloca mandamentos? Não é porque o Senhor é tirano, eu quero que seja desse jeito. É porque há um funcionamento no universo. E é dessa maneira que o Senhor idealizou. Por exemplo, um carro ele precisa de óleo no motor. Você roda de certo tempo, tem que você tá trocando o óleo. Se você não troca o óleo, vai fundir o motor. Daí não dá para você falar, por que fundir o motor? Porque é o funcionamento. Pega um relógio a pilha. Vamos pegar um relógio que eu tenho lá na parede, lá que é a pilha. Acabou a pilha, se eu não trocar a pilha, não vai funcionar. É o funcionamento, ele precisa da pilha para funcionar. Sabe? Então todas as coisas têm uma idealização que o Senhor fez. Colossenses 1, 9 e 10, eu tinha falado e eu li o 13, que Deus nos transportou. Agora vamos ver o 9, olha. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O desejo de Deus, o desejo dos mais velhos na fé, dos pais espirituais, o desejo dos apóstolos, do apóstolo Paulo aqui, é o que? Vou ler de novo. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouviram o que? Lá atrás, quando você vai ler, vai ver que Paulo viu que tinha fé neles. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Quando a gente ora para as pessoas, porque o que acontece? Deixa eu mostrar a sistemática como que é. Quando a pessoa está aqui, ela tá embaçada, há uma nuvem em cima dela. O príncipe da potestade do ar, ali, ela tá como que se com a visão cega, com os ouvidos tapados, ela não consegue ouvir, não consegue escutar, não consegue aprender, o espírito está adormecido. E mesmo quando a gente vem para cá também, a gente ainda vem meio que assim, a gente está acordando, é como o neném nascendo, a gente vai abrindo o olho para conhecer as coisas de Deus, a fé, o olho espiritual. E, e a oração é uma grande e poderosa arma. Por que Paulo orava para eles? Eu oro para que vocês estejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Para que conhecer a vontade de Deus? Para poder agradar, vamos ler de novo? Por esta razão, nós também, desde o dia que a ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente. Diante de quem? Diante do homem? Não. Diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus e frutificando em toda boa obra. Você lembra lá em Efésios, somos salvos não por obras, mas para as boas obras. As boas obras são obras de fé que vão testificar que nós temos fé. Maravilhoso. Se nós não andamos em boas obras, o Tiago fala assim, mostra-me a tua fé sem as obras. Me mostre. Que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Sabe? É lindo de ver isso. Para nós, cada um conhecemos o Senhor e entendemos que há uma possibilidade de nós crescermos. E ele fala aqui, ó, crescendo no conhecimento de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Crescendo no conhecimento de Deus, né?
Colossenses 1,4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Olha aqui, ó. Eu tinha falado que nós lemos o 9, né? Não cessamos de orar por vós. A gente fala que é por causa que ele já tinha visto que eles tinham fé. E aqui no 4 agora, que eu mudei, nem tinha me lembrado que eu tinha pegado esse versículo, comprova o que eu falei. Porquanto ouvimos, Colossenses 1,4, porquanto ouvimos da vossa fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. E do quê? E do amor, da caridade, do amor que tendes para com todos os santos. A fé em Cristo Jesus se manifesta em amor para com todos os santos. A cruz ela é vertical e horizontal. Se a nossa fé não se manifestar em amor a todos os santos, pautadas em boas obras, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. E aí entra uma peleja, porque para nós fazermos boas obras, nós temos que largar uma coisa chamada egoísmo. Parar de pensar só em nós mesmos, mas começar a pensar nos outros. E essa passagem aqui dos 40 anos do deserto, Deus trabalhou muito e trabalha muito em nós, isso no dia a dia. Quando a gente começar a especificar isso lá na frente, vocês vão ver que maravilhoso. Como Deus é maravilhoso e é cuidadoso. Deixa eu pegar mais um versículo aqui para a gente finalizar. Vou pegar aqui, porque para que os princípios? Para que Deus nos confirme no reino, para que a gente seja confirmado no reino, não é isso? Para que os princípios? Para que os indivíduos sejam confirmados. E para que confirmar os indivíduos? Para que o reino seja confirmado. Daí, Romanos 16, 25, olha que forte esse versículo. Eu quando leio esse versículo eu fico impactada porque ele nos pega, nos mostrando, pô, você parece que não tem Deus, você pensa que não tem Deus, você pensa que eu não estou com você, você pensa que eu não tenho cuidado de você. Isso é uma ofensa para Deus que a gente faz por conta da nossa incredulidade. Romanos 16, 25 eu peguei. Fala assim, ó. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Aquele que é poderoso para vos confirmar, para vos estabelecer. Aonde? Estabelecer aonde? Aqui, ó. Conforme o quê? Conforme a revelação do evangelho. Já falado desde os princípios dos tempos. A revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, que as quais a gente está vendo. E vamos ver muito mais ainda, finalizar com o último versículo aqui, Romanos 16, 25 já foi. Então, 1 Pedro 5, 10. Vamos finalizar aqui, 1 Pedro 5, 10. Aqui é 1 Pedro, vamos voltar para 5, 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Irmãos, esse é o cuidado de Deus para conosco. Que lindo a gente poder rever isso. Eu fico maravilhado porque eu aprendo cada vez mais quando eu retorno a esses estudos, sabe? E eu percebo que Deus está nos confirmando e Ele está nos fazendo com que a gente volte ao primeiro amor. Porque às vezes a gente passou correndo. Quantas vezes na nossa vida nós não queríamos voltar a um momento? Puxa, eu queria voltar àquele momento para mim viver ele mais detalhadamente e para mim saborear aquele momento, para mim me deleitar com aquele momento, com a presença daquela pessoa, com aquele alimento às vezes. Mas a gente passou correndo, deu tempo. Mas quando a gente tem a oportunidade de voltar, se a gente voltar 20 vezes nesse texto, 20, que a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Essa era a aula do dia de hoje. Eu agradeço a todos. Eu peço que dê o like, né?
que compartilhe, que me segue aí, põe em seguir, para que eu vou lançando os vídeos, que às vezes se lança todo dia vídeo, e a gente vai continuando crescendo em Cristo. Deus abençoe a todos.